Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 30 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande Papa e Santo, São Pio V. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Enfermo, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, Santa Sofia, Virgem e Mártir. Data da morte incerta. Em Roma, no cemitério de Pretestato, junto à Via Ápia, São Quirino, mártir, que, sendo tribuno, coroou com o martírio o testemunho da sua fé. Morte no século III. Em Saintes, na Aquitânia, hoje na França, Santo Eutrópio, primeiro bispo desta cidade, que, segundo a tradição, foi enviado para a Gália pelo Romano Pontífice. Morte no século III. Em Afrodísia, na Cária, na odierna Turquia, os santos Diodoro e Rodopiano, mártires, que, durante a perseguição do imperador Diocleciano, foram apedrejados até a morte pelos seus concidadãos. Morte no século IV. Em Euria, no Epiro, hoje Paramiti, na Grécia, São Donato, bispo, que viveu com grande fama de santidade no tempo do imperador Teodósio. Morte no século IV. Em Novara, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, São Lourenço, presbítero e mártir, que construiu uma sagrada fonte onde batizava as crianças que lhe eram confiadas para sua educação, mas num dia em que conduziu a Deus um numeroso grupo de crianças pelo batismo, foi coroado com o martírio juntamente com os pequenos neófitos. Morte no século IV. Em Forlì, na Emília-Romanha, também região da Itália, São Mercurial, bispo, que, segundo a tradição, instituiu a sede episcopal nesta cidade. Morte no século IV. Em Nápoles, na Campânia, igualmente região da Itália, São Pompônio, bispo, que construiu na cidade uma igreja dedicada ao nome de Maria Mãe de Deus, e durante a ocupação militar dos godos, defendeu da heresia ariana o povo que lhe estava confiado. Morte no século VI. Em Roma, o beato Pedro Levita, que, tendo sido monge no Monte Célio, por mandato do Papa São Gregório Magno administrou com prudência o patrimônio da Igreja de Roma e, ordenado diácono,
foi ministro fiel do Sumo Pontífice. Morte no ano 605. Em Viviers-sur-Rhône, na Neustria, na odierna França, Santo Augulo, bispo, que, segundo a tradição, construiu o primeiro hospital na cidade e libertou muitos escravos. Morte no século VII. Em Barking, na Inglaterra, o passamento de Santo Erconvaldo, bispo, que fundou 2 mosteiros, um para homens, a que ele mesmo presidiu, e outro para mulheres, que foi dirigido por sua irmã, Santa Etelburges. Morte no ano 693. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Amador, presbítero, Pedro, monge, e Luís, que, durante a perseguição dos mouros, por não deixarem de pregar publicamente o Evangelho de Cristo, foram cruelmente assassinados. Morte no ano 855. Em Verona, no Vêneto, região da Itália, São Gualfardo, fabricante de celas oriundo da Germânia, que, depois de passar muitos anos na solidão, foi recebido pelos monges de São Salvador nesta cidade. Morte no ano 1127. Em Vernon-sur-Seine, na França, Santo Adjutor, que, feito prisioneiro em tempo de guerra, foi torturado por causa da sua fé e, regressando à sua pátria, retirou-se numa cela, onde se entregou à vida penitente. Morte no ano 1131. Em Newcastle-on-Tyne, na Inglaterra, o beato Guilherme Solterne, presbítero e mártir, que, terminados os estudos na Lituânia, Espanha e Douai, depois de ser ordenado presbítero partiu para a Inglaterra e, por isso, no reinado de Jaime I, foi condenado ao suplício da forca. Morte no ano 1618. Em Fossombrone, nas Marcas, região da Itália, o beato Bento de Urbino, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que foi companheiro de São Lourenço de Brindes na pregação frente aos hussitas e luteranos. Morte no ano 1625. No Quebec, província do Canadá, Santa Maria da Encarnação, Maria Aguiar Martin, mãe de família, que, depois da morte do esposo, confiou o filho ainda pequeno aos cuidados da sua irmã e, professando a vida religiosa entre as irmãs ursulinas, fundou a casa destas religiosas no Canadá e realizou obras admiráveis. Morte no ano 1672. Em Chieri, perto de Aosta, no Piemonte, região da Itália, São José Bento Cotolengo, presbítero, que, pondo toda a confiança só no auxílio da divina providência, abriu uma casa onde recebeu pobres e todo gênero de enfermos e marginados. Morte no ano 1842. 20. Em Ambai, localidade do Tonkin, hoje no Vietnã, São José Tuan, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, denunciado por ter administrado os sacramentos à sua mãe enferma, foi condenado à morte no tempo do imperador Tu Duc. Morte no ano 1861. Em Paderborn, na Alemanha, a beata Paulina von Malin-Krodrod, virgem, fundadora das Irmãs da Caridade Cristã, para instruir crianças pobres e cegas e prestar auxílio aos enfermos e aos necessitados. Morte no ano 1881. Vida de São Pio V, Papa devoto de Nossa Senhora, a Rainha das Batalhas. Origens. Miguel Ghisleri, eleito Papa, em 1566, com o nome de Pio V, nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria em 1504. Aos 14 anos, ingressara nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus de excepcional carreira: professor, prior de convento, superior provincial, inquisidor em Como e em Bérgamo, bispo de Sutri e Nepi, cardeal, grande inquisidor, bispo de Mondovi, papa. Má fama de inquisidor. O título de inquisidor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem conceito frequentemente deformado pelas narrações superficiais. Na verdade, Pio V foi Papa. Um tanto sacrificado, como sacrificados são todos os reformadores dos costumes. Mas é título de merecimento para ele ter debelado a simonia da Cúria Romana e o nepotismo. Aos numerosos parentes que foram a Roma com a esperança de algum privilégio, Pio V disse que um parente do Papa pode considerar-se bastante rico se não estiver na miséria.
Contexto de guerra. Em um período de guerras e instabilidades, houve a Batalha de Lepanto. A frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto com 300 navios que aguardavam a ordem para abater, definitivamente, a Europa cristã. Às 12 horas, do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas. São Pio V e a intercessão de Nossa Senhora. Importância da vitória para o cristianismo. Essa vitória teve importância central no cristianismo, já que corria o risco de a Europa tornar-se muçulmana após o ataque e tomada das terras. O Papa Pio V convocou o povo a pedir a intercessão de Nossa Senhora rezando o terço pelo combate. Com a notícia da conquista naval, o Papa mandou tocar todos os sinos da cidade eterna em comemoração dos méritos da guerra. E, como sinal de agradecimento à Virgem Maria, instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. Importância doutrinária. A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura de Pio V, no civil Antônio Michele Ghislieri. Resolvido e inflexível, a sua figura é recordada, de modo particular, pela Contra-Reforma, por ter combatido a heresia, e pela Liga Santa, a coalizão militar, que constituiu com os Estados europeus, para deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Mais textos. Publicou novos textos do Breviário, 1568, do Missal, 1570 e do Catecismo Romano. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a bula In Coena Domini, com a qual tomava providências sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias. Reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos e confirmou a importância do cerimonial, opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar, de todas as formas, os usos e costumes da população. Pio V e as monarquias europeias. Concílio de Trento. São Pio V deu prova de grandes capacidades, também em relação às monarquias europeias. Conseguiu fazer prevalecer as decisões do Concílio de Trento, na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal. Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs juntamente com a excomunhão da rainha inglesa Isabel I, pois era anglicana e procurou fortalecer a posição católica perante o protestantismo. Atenção aos pobres. Durante o seu pontificado, Pio V dedicou-se à assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e de Santo Espírito. Durante a escassez de 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Morte e canonização. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam, ainda hoje, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. 100 anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X, no dia 27 de abril de 1672, e canonizado em 22 de maio de 1712. Minha oração. Ao nosso Papa pedimos a fortaleza contra as heresias, a força contra o demônio e a tentação com uma santa devoção à Virgem Maria, a Senhora e Rainha das Batalhas. Com ele, pedimos por nossos governantes que sejam fiéis a Deus e comprometidos com o povo, comprometidos com a verdade. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Pio V governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai, por suas preces, os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pio V, rogai por nós.